Já estamos de volta. Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, registrou mais de um diagnóstico por dia de sífilis este ano. O número alto de infecções acontece em paralelo ao crescimento de casos no estado e também no país. Entre 1º de janeiro e 4 de abril de 2023, Juiz de Fora registrou 152 casos de sífilis, uma média de 1,6 casos por dia. O número preocupa. 10 anos atrás, em 2013, durante todo o ano foram diagnosticados apenas 69 casos na cidade, o que representa um aumento de mais de 120%. Já no estado de Minas Gerais, o número total de diagnósticos para o mesmo espaço de tempo é de 6.328. Em 2022, foram 4.185 casos, um crescimento de 51% em apenas um ano. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, foi possível traçar um perfil do portador típico. A maioria são homens adultos com idades entre 20 e 49 anos. A sífilis é uma infecção bacteriana transmissível sexualmente e pode ser evitada com o uso de preservativos que estão disponíveis gratuitamente em postos de saúde de todo o país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica infectologista Cristiane Marcos, para a gente entender mais aí sobre os sintomas, tratamentos e a prevenção da sífilis. Então, bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, meninas. Bom dia a todos. Vamos começar entendendo o que é a sífilis. A sífilis é uma infecção transmissível. Ela é provocada por uma bactéria e, na maioria das vezes, ela é transmissível por relação sexual. Muito embora, se a gente não testar, a gente acaba não descobrindo que tem, porque ela é uma doença inflamatória e ela, sem tratamento, ela evolui. Então, a pessoa, muitas das vezes, transmite sem saber que tem a doença. E o mais engraçado, Mari, é que o nome sífilis veio de uma pessoa há muitos anos atrás, quando um poeta, ele relatou numa poesia o que ele estava sofrendo, sabe? E na verdade, a doença, Bárbara, vem de muito tempo. Na verdade, ela assomou a Europa no século XV, sabe? Foi uma epidemia que ocasionou muitas mortes. Então, a falta de acesso, né, a essa informação mais técnica e científica fez virar poema, né? Exatamente. E quais são os sintomas, então, hoje que a gente consegue ter acesso a essas informações, ainda que a sífilis seja identificada só a partir de exame? Tem algum sintoma, algum sinal que nos ajude, né, a identificar? Tem sim. Na verdade, existe um período de incubação que, após a exposição, gira em média de 3 semanas, 21 dias. Mas pode ser tão curtinho quanto 10 dias após a exposição ou 90 dias. E a pessoa, ela pode ter uma lesão que, na maioria das vezes, é relacionada ao trato gênito-urinário. Então, é uma lesão no local da inoculação da bactéria. E ela pode passar desapercebida. Normalmente é uma úlcera, sabe, que vai durar também umas 3 semanas, ela desaparece sem tratamento. Por isso é uma doença que a gente fala de múltiplas faces, né? Ela evolui sem tratamento e muitas das vezes a pessoa que teve uma sintomatologia assim, não busca atendimento, né? Porque ela vai desaparecer sem tratamento, mas é um período que também ela transmite. Então, diante ali de qualquer ponto ali de diferença, qualquer estranhamento, buscar um médico. Sim, porque, Bárbara, pode acontecer não só nos órgãos genitais, mas pode acontecer também lábios, boca, né? E, eventualmente, as lesões da sua fase secundária, porque após a inoculação, sem tratamento, a doença vai evoluir. Então, aí vão surgir sintomas da segunda fase, que muitas das vezes é um rush cutâneo, a pessoa fica toda vermelhinha, às vezes até busca atendimento, sabe? Mas aí tem vários diagnósticos diferenciais que devem ser feitos. Por isso, por se tratar de uma doença reemergente, desde o advento da infecção pelo HIV, todas as manchas de pele devem aferir uma testagem para sífilis. Só assim a gente descobre, muitas das vezes. Quais são as formas de transmissão da doença? Bom, a mais importante é a relação sexual.
Só que a gente não pode esquecer que sem tratamento a doença evolui e ela pode continuar sendo transmitida. Daí a importância de haver uma testagem, por exemplo, no pré-natal. Porque a outra forma muito comum de transmissão é da mãe para o bebê, em qualquer fase da gravidez, sabe? Mais raramente, a doença pode ser transmitida por sangue, mas existe uma portaria nos hemocentros. Então, é uma das doenças que também frequentemente ela é testada. E quais Isso são os é mais principais fatores, doutora, para se contrair sífilis? Assim, tem algum público que fica mais vulnerável em relação à doença? Bom, existem alguns comportamentos, né, de maior risco. Geralmente, a gente se esquece muitas das vezes numa balada de usar a camisinha. Então, uma das medidas mais importantes de prevenção é uma das medidas, viu? Porque quando a gente fala de infecção relacionada à transmissão sexual, a gente tem que lembrar que existe uma mandala de prevenção. Desde a alteração de algum comportamento, né? Que eventualmente está expondo mais o indivíduo a adquirir não só sífilis, mas as demais ISTs, mas também o uso da camisinha. E quais que são os estágios da infecção da sífilis e como que ela pode ser identificada e diagnosticada em cada um desses estágios? Bom, inicialmente, após aquele período de incubação, né, que em média são 3 semanas, você tem a lesão de inoculação que a gente chama de cancro duro, sabe? É uma lesão ulcerada, mas não dói. E aí a doença vem evoluindo, esse cancro vai desaparecer para surgir a fase secundária da sífilis. A pessoa pode ter febre, ela pode ter dor de garganta, linfadenomegalia, queda de cabelo e muitas manchas, não só na região da palma e da planta, mas também do corpo, né? É o rush cutâneo. Sem tratamento, a doença também evolui e aí, em alguns casos, a gente pode ter 15 a 25 mais ou menos % dos casos, a fase terciária, Mari. Essa fase já não tem tanta sintomatologia, mas você pode ter um acometimento não só do sistema nervoso central, mas também do coração. E eventualmente, a pessoa, inclusive, pode ocorrer óbitos. E como que a sífilis pode afetar também na saúde reprodutiva, tanto das mulheres quanto dos homens, doutora? Bom, como é uma doença de transmissão essencialmente sexual, a pessoa que não se testa, que não sabe que tem a doença, ela vai continuar multiplicando, sabe, Bárbara? Porque quando a gente fala de ST, não é uma pessoa, é uma rede de transmissão. Então, o homem acometido sem saber que tem, vai transmitir para as outras parcerias. Da mesma forma, a mãe vai transmitir para o feto. E a criança, ela pode nascer assintomática, mas ela pode vir a desenvolver doenças com o passar do tempo. Os estigmas, né, relacionados a essa transmissão vertical. E quais são as principais complicações da sífilis não tratada, principalmente levando em conta o que você disse? Muitas vezes os sintomas somem e as pessoas não procuram tratamento por acharem que já está curado. Bom, além de continuar transmitindo para as várias parcerias, você pode vir a ter um acometimento mais profundo, que é naquela fase terciária, né? Que não só acomete o coração, mas também sistema nervoso central. Então, a gente pode ter alteração comportamental, perda cognitiva, meningite, né? E como que a gente chega ao diagnóstico, doutora? Bom, quando a pessoa tem algum sintoma e ela busca atendimento médico, aí nós vamos cair num diagnóstico diferencial extenso. Mas, idealmente, Bárbara, a pessoa poderia estar se testando. Isso faz parte da mandala de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. E aí nós temos a testagem rápida, que fica pronto rapidamente, né? É um teste que é feito e fica pronto em 20 minutos. E esse teste, ele acontece de que forma? Em Juiz de Fora, como em várias outras cidades e capitais, a gente tem um CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. A pessoa recebe um atendimento e uma orientação pré-teste, realiza o teste gratuitamente e tem uma orientação pós-teste, sabe? E ali, assim, a pessoa de posse de várias informações, ela pode, inclusive, tomar uma medida que vai seguir para o resto da vida, inclusive para suas parcerias.
E é muito importante isso, né? Porque esse não diagnóstico acaba sendo um dos principais motivos da transmissão da pessoa, né? Como você Sim, disse, continuar saber, transmitindo. né, que tá. E é tão simples, né? Como você disse, conseguir, é grátis, a pessoa consegue, tem orientação lá na hora, né? Então, e a gente está vendo esse aumento no número de casos, né? Faz ainda mais importante reforçar essa importância das pessoas procurarem esse tipo de testagem, independente de estarem com sintomas ou não, né? É verdade. Claro que antigamente a gente pode elucubrar a respeito de uma subnotificação, né? É uma doença que tem tomado uma proporção grande, as notificações estão cada vez mais frequentes, o pré-natal da gestante se tornou mais efetivo na atenção primária, então a todo momento a gente notifica para a vigilância epidemiológica, para a gente ter um dado estatístico relevante e com isso haver inclusive movimento em prol da prevenção, né? Como é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos divulgando informações precisas para que as pessoas busquem, né, a sua testagem e o seu tratamento, porque o tratamento é curativo, não é igual uma vacina, né, meninas? A gente pode adquirir a sífilis várias vezes, desde que a gente se exponha. Mas a partir do momento do diagnóstico, a gente tem um tratamento e a gente tem cura. E falando em tratamento, né, como que ela pode ser tratada? Qual que é o protocolo de tratamento da sífilis? Olha, existe uma primeira e essencial medida, que é o tratamento à base de um antibiótico da classe das penicilinas. Então, é uma injeção. Inclusive, essa injeção de penicilina benzatina, ela é prioritária para a gestante, porque só assim ela é considerada tratada adequadamente e não vai expor o seu bebê. Mas existem outros antibióticos de outras classes, mas a principal é o tratamento com penicilina benzatina. Nós, inclusive, temos índices de cura importantíssimos, desde que siga a recomendação médica. Independente do avanço da doença, assim, o método de tratamento é o mesmo? Sim. E é um tratamento único ou ele é contínuo? Olha, depende da fase da doença, na verdade eu não me fiz clara. Na sua fase inicial, que a gente chama de fase primária, secundária e até 1 ano da evolução da doença, que você tem os sintomas, né? A gente trata com 2 doses ali de imediato e não precisa de ficar repetindo. Mas quando o diagnóstico é na fase de latência clínica, quer dizer, o paciente ele chega com sorologia positiva e ele não te informa dados relevantes da evolução da doença. Ou então a evolução tem mais de 1 ano de sintomatologia. Aí o tratamento é por 3 semanas seguidas. Vamos conversar agora sobre os principais desafios durante aí o processo de tratamento da sífilis. Na verdade, eu acredito que seja a continuidade do tratamento, né? Porque nós temos essa medicação liberada no sistema público de saúde. A orientação é clara, né, de ser feita na atenção primária, mas pode ser feita também na atenção secundária e terciária. E, eventualmente, a gente vai precisar de repetir a dose, conforme a orientação médica, né? Então, na sífilis latente tardia, nós precisamos que essa orientação seja seguida à risca. Então, o paciente precisa de repetir a dose durante 3 semanas seguidas. E vamos falar agora também um pouquinho sobre prevenção, né? Que é um ponto chave quando a gente fala de ISTs no geral, que é o caso da sífilis. Como que a gente faz para prevenir aí e evitar a transmissão da doença? É sempre bom a gente lembrar que existe uma mandala de prevenção. Não é só a gente falar de usar a camisinha, não é só a gente falar de fazer o tratamento, de testar. É isso e muito mais, porque a gente precisa de lembrar que existem algumas ISTs que a gente previne por vacina, por exemplo, a vacina de hepatite B, a vacina do HPV para criança no sistema público de saúde, né? Então isso tudo faz parte. E sempre centrado no indivíduo, no que ele acredita, né? Nas informações que ele pode trazer para a vida dele e se adaptar da forma como ele acredita. É muito importante também que a gente perca esse medo de testar, né? Porque nós precisamos de testar, a testagem é gratuita, porque desta forma a gente fica sabendo, muitas doenças são, na verdade, assintomáticas com o passar do tempo, que é o caso da sífilis não tratada, né?
Então, isso tem que ser levado em consideração. E a gente buscar recebeu a testar. interação de um telespectador de BH e ele pergunta o seguinte: doutora, qual a diferença da transmissão da sífilis para HPV? Bom, são duas infecções relacionadas à transmissão sexual. A sífilis, da mesma forma como o HPV, vai ser transmitida por relação sexual, e a camisinha protege às vezes muito mais da transmissão da sífilis do que do próprio HPV. Por que isso? Porque o HPV, por ser um vírus, ele vai estar em várias outras partes e não tipicamente no órgão sexual. Então, muitas das vezes, a pessoa ela vai adquirir não só por conta do não uso da camisinha, porque o vírus ele pode ficar na raiz da coxa, e isso também, né, com contato íntimo ali mais prolongado, pode haver essa transmissão. Então, um é bactéria, o outro é vírus, tá? Excelente. E falando mais um pouco sobre a questão do tratamento, doutor, o que muda na vida da pessoa que está passando pelo tratamento da sífilis? Tem algum efeito colateral? Ela pode continuar, por exemplo, a ter relações sexuais? O que precisa ser adaptado aí na vida dessa pessoa que está em tratamento? O tratamento, logo nas primeiras doses, você já deixa de transmitir a doença. O que não significa que o tratamento não deva ser completado, porque você pode reincidir, inclusive, na sintomatologia. É importante o uso da camisinha sempre, mas principalmente você comunicar para a parceria. A parceria deve ser testada e deve receber o tratamento, não só se tiver o exame positivo, mas também se tiver o exame negativo, por conta do período de incubação, né? Então, mesmo com o teste negativo, você pode ter e vir a desenvolver a sintomatologia um pouquinho mais na frente. Então, é importante que em todas as ISTs, as parcerias dos últimos meses sejam comunicadas e sejam testadas. E, doutora Cristiane, você acredita que o aumento, né, expressivo da sífilis no Brasil se dê por conta da falta do uso de preservativos e a falta também de tratamento adequado? Olha, existem várias razões que a gente pode levantar. Eu acho que, inclusive, houve um tempo de muita subnotificação, né? Então, a partir deste momento, a gente começa a notificar mais, a gente busca mais tratar gestante, parceria, né? Então, assim, o dado estatístico, ele é muito relevante. Agora, claramente, a gente vê algumas populações que são mais marginalizadas, que não têm uma orientação precisa de se testarem, que não buscam, às vezes, um atendimento médico até por não saber, né, da existência, da possibilidade de testagem gratuita ou mesmo do tratamento. A nossa telespectadora de Contagem, a Angélica, mandou uma pergunta pra gente também. Ela pergunta o seguinte: todos devem testar mesmo sem sintomas, e qual a periodicidade também da testagem? É muito importante essa questão de testar sem sintomas, né? Porque muitas das vezes a gente descobre justamente nesse momento, já que a sintomatologia ela é muito dinâmica. É uma doença assim multissistêmica, e os sintomas nas fases da doença, sífilis, ela vai evoluindo e pode desaparecer muito rapidamente. Então, essa questão da gente testar sendo sexualmente ativa, mesmo sem ter sintoma, é muito importante. Existe um período de incubação. Então, se você se expôs sem a camisinha ou existe risco porque não conhece bem a pessoa, idealmente 30 dias após a exposição e fechar esse segmento com 90 dias. Acaba que calha, meninas, para a maioria das ISTs, sabe? Para as hepatites, para o próprio HIV, esse período de incubação e de retestagem, 90 dias após a exposição. E a testagem? A pessoa que vai fazer a testagem para sífilis, por exemplo, ela faz também a testagem ao mesmo tempo de outras ISTs? São testagens individuais? Como que é feito isso? Nos CTAs, como eu comentei com vocês, usualmente a gente oferece todas as testagens. Então, por exemplo, se a gente for aqui no nosso CTA de Juiz de Fora, vão ser ofertados a testagem para HIV, para hepatite B, para hepatite C e para sífilis. Faz tudo junto mesmo. Sim. Mesma hora já sabe o resultado. A pessoa fácil, recebe né? orientação sobre a doença, inclusive um encaminhamento para o médico.
Excelente. E ó, como fez o nosso telespectador de BH, a Angélica também de Contagem, aproveita essa oportunidade para já mandar a sua dúvida ou comentário aqui sobre esse assunto. Doutora, como que acontece o acompanhamento e o monitoramento de pacientes que foram devidamente tratados? Outra coisa importantíssima, né? Não é só testei, positivo e tratei. A gente precisa de ter um controle da cura, senão não vale. E, por exemplo, para gestantes, a gente tem que realizar um teste que chama VDRL, o mais comumente utilizado na rede pública, todo mês. Porque assim, caso a gente não haja o critério que a gente utiliza de queda das diluições ou titulações, a gente retrata o mais rapidamente possível. Já na sífilis adquirida, seja da mulher, do adulto ou dos maiores de 13 anos, a gente faz testagem a cada 3 meses e vai seguindo essa queda das titulações. Doutora, no caso das gestantes particularmente, né, existe alguma particularidade quando a gente fala no quesito prevenção e quais que são os riscos para a saúde do bebê nos casos da infecção? O tratamento ele é curativo, sabe? E não há uma sequela que a mãe precise de se preocupar para passar para as outras gravidezes, não é bem assim. A testagem ela deve ser feita tão rápido quanto for o início do pré-natal, e essa testagem normalmente é feita no meio e também no final. Então a gente testa logo no início, na 28ª semana e no parto, puerpério ou mesmo nos abortos. Infelizmente, quando a doença não é diagnosticada, ela pode levar a sequelas graves, desde um abortamento precoce, uma natimortalidade ou mesmo sequelas mais graves no bebê que nasce, né? Tanto que esse bebê exposto, independente da mãe já ter feito o tratamento adequado, ele deve ser acompanhado na sua puericultura pelo pediatra. A Mari perguntou dos riscos para os bebês, né? E os riscos para as gestantes? Elas podem também ter uma gravidez, por exemplo, complicada por conta da sífilis? Não leva nem a teratogenicidade e também não existe um risco maior durante o parto, exceto que pode, em qualquer fase da doença, né, em qualquer momento daquela gravidez, ela transmitir para o seu bebê. O que também não contraindique o aleitamento materno, que é muito importante para as outras doenças. Tô chegando uma nova pergunta aqui, mas enquanto nossa produção vai digitando pra gente, já vai deixando então pro pessoal de casa aí as recomendações finais que a gente pode deixar, e daqui a pouquinho a gente lê a pergunta do Geraldo do BH que tá chegando aqui. Já chegou, olha só, vou fazer a pergunta então. A sífilis tem cura definitiva? É o que o Geraldo de BH pergunta pra gente, então vamos responder a pergunta dele. O tratamento da sífilis é curativo, porém a pessoa pode adquirir novamente. Então, às vezes, a gente tem inclusive um teste que fica positivo, demonstrando que a pessoa teve, mas se ela fez o tratamento adequado, meninas, ela não vai repassar essa doença, mas ela pode pegar. Então, prevenção. Nós precisamos testar para descobrir e tratar, né? Comunicar também para os nossos parceiros dos últimos meses, principalmente dos últimos 3 meses, para que eles também se testem e se tratem. O uso da camisinha é importante, e aí a gente não pode esquecer da mandala de prevenção, que fala sobre todas as outras ISTs. Então, é ofertado no Sistema Único de Saúde as vacinas para hepatite B, as vacinas para HPV, para criança, né? O PEP, que é o uso do antirretroviral como prevenção do vírus HIV, o próprio PEP, que é logo depois de uma exposição de risco, né? Seja ela sexual, seja por um acidente com risco biológico, e a gente tem que ter isso em mente, que prevenção é sempre um bom negócio. E como perguntou o Geraldo em relação à cura, a cura ela é possível, só que ela não impede esse cuidado contínuo, né, doutora? Exatamente. A gente cura daquele episódio, mas a gente pode pegar de novo, e esse tratamento, então, ele tem que ser refeito, de acordo com a fase da doença que a gente comentou, que é uma doença mesmo de múltiplas faces. Ou seja, nada de ficar com aquela mentalidade de um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, porque ele pode cair sim, mas e pode cabe sim, a cada pessoa prevenir e cuidar de si mesmo. É verdade, é isso. A gente cuidando da gente, a gente acaba cuidando de quem ama, né? É isso.
Então agora sim, para a gente encerrar o nosso bate-papo, assim, a gente abre o espaço para você dar as orientações finais, porque como a gente falou, né, durante a nossa conversa, o Brasil ainda acaba tendo assim números relativamente altos em relação à sífilis. Hoje a gente tem acesso à informação, acesso a tratamento de qualidade, inclusive disponível, né, no Sistema Único de Saúde. Então vamos deixar o recado final para quem está acompanhando Manhã Diversa, doutora. Bom, então todos nós que temos atividade sexual, a gente deve se testar. Nada de estigma em relação às ISTs. Só testando, muitas das vezes a gente descobre uma doença assintomática, né? O tratamento ele é curativo, sim, e a gente precisa de lembrar de outras formas de evitar a aquisição das ISTs, né? Como o uso da camisinha, vacinação para hepatite B. As mães e mesmo as gestantes que querem, né, as mulheres que querem engravidar, elas devem buscar o pré-natal o mais rapidamente possível, porque assim a gente pode, né, realizar um tratamento adequado o mais precocemente possível. Doutora Cristiane, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, esclarecendo sobre esse assunto tão importante. E é isso, nada de tabu, a gente tem que falar sobre isso mesmo, para que as pessoas busquem mais informação, busquem a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Muito obrigada. É isso mesmo. E eu agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês e fazer o que é importantíssimo, a gente disseminar todo o conhecimento, né, relacionado ao que pode ser tratado, o que pode ser prevenido.